Em relação ao Ryan, hoje aconteceu de novo. O primeiro tempo dele foi bem melhor que o segundo. Uma coisa que a gente precisa... Em Mirassol não, mas hoje aconteceu de novo. Coisa que precisa equilibrar. Quando ele vai para o lado de lá, ele precisa se virar sem ter ninguém orientando. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo brilhante e o segundo tempo a gente caiu muito mais de produção do que devia. É uma possibilidade, já jogou assim. No fundo, eu procuro colocar em campo os melhores jogadores. Às vezes tem... Se tivesse, o Fluminense cheguei a jogar com 2 pontas, um na lateral e um na ponta. Aqui hoje aconteceu um pouco ao contrário, jogadores laterais. Acho que o Puma é um jogador que tem muita qualidade, tem força física, é um jogador de seleção. Fez uma partida muito boa contra o Mirassol. E o Paulo Henrique está muito bem. Então, eu acho que hoje foi a questão de colocar aqueles caras que eu acho que estão produzindo mais, e quando dá para encaixar, como foi hoje, eu faço. Eu acho que é importante colocar aquilo que a gente tem de melhor. O Hugo Moura na zaga, ele é um jogador que pode jogar de zagueiro comigo. Ele já jogou de zagueiro também um pouco, acho que no Flamengo, mas ele tem características que o qualificam para jogar de zagueiro. Tem um passe muito bom, é um jogador quando ele só fica com a linha alta, ele é um jogador que tem boa velocidade, tem boa força física e tem uma construção facilitada, porque é um jogador que joga como volante, ele já tem um bom passe, então a gente tem um ganho em relação ao Jair. O Jair está muito bem, já faz um tempo. Quando a gente tem um jogo que tem mais posse, o jogo fica muito facilitado com a entrada dele, que ele dá fluência. O Thiago Mendes, ele é um jogador que ficou 2 temporadas e meia no Catar, que é um futebol muito mais moroso que o daqui. Somado a isso, ele teve uma lesão importante um pouco antes dele vir para cá, e ele já estava um tempo sem jogar. Então, o Thiago, a gente está procurando alimentá-lo de bons treinamentos e para ele ir ganhando ritmo aos poucos, para ele estar na sua melhor condição. Mas é um jogador que tem muita qualidade, tem muito para ajudar o Vasco. Andrés Gomes, que é o atacante que acertou com o Vasco da Gama, que é um jogador que tem 22 anos e vem como ponta direita, empréstimo com obrigação de compra. Até trouxe os detalhes dessa negociação. O Vasco vai pagar menos de 1 milhão de euros pelo empréstimo desse jogador de forma parcelada, com uma compra fixada entre 4 e 5 milhões de euros por 60% dos direitos dele. E é um atleta que o Vasco tem como controlar essas metas. Se ele não for bem, o Vasco não vai precisar comprar. São metas controláveis. Mas, obviamente, se ele for bem, é um jogador que é uma promessa, que saiu aqui do futebol colombiano, do Milionários, foi muito bem na MLS, conseguiu contribuir com gols e assistências, e lá no Rennes, da França, que é o clube que ele estava, ele não conseguiu ir tão bem. Então o Vasco da Gama fez um processo de convencimento, esticou um pouquinho a corda porque Corinthians e Cruzeiro também estavam interessados. Fernando Diniz ligou para ele, entrou em contato. Então é um jogador que está chegando no Vasco da Gama para ser um novo reforço. Pé direito ou pé esquerdo? Pé direito. Ele joga de ponta direita, jogador mais arisco, digamos assim. Para a parte da zaga, ontem, e na semana inteira eu venho cobrando isso e venho apurando também, e eu descobri que o Vasco da Gama tem conversado com um zagueiro que é do Galatasaray, que se chama Carlos Cuesta. É um zagueiro colombiano. Ontem eu trouxe essa informação na minha live e hoje eu consegui descobrir quem é o jogador, né? É um jogador de 26 anos que não conseguiu ter tanto espaço no Galatasaray, mas em vários momentos foi titular da seleção colombiana. Como eu disse aqui, ele é forte fisicamente, tem boa saída, mas ele não é tão alto. Ele tem 1,79 e 1,80. Medel? Então, ele é um pouco maior que o Medel. Ele não é tão alto, mas ele é muito bom na saída e tem ótima impulsão, conforme a apuração. Aqui Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Vim bater um papo com vocês, falar um pouco sobre Vasco. E novo reforço na área é o seguinte: novo reforço do Vasco, Andrés Gomes, ainda não tem data para chegar ao Rio. O time carioca e o Rennes ainda estão na fase de troca de documentos para oficializar a operação e o atacante pode viajar ao Brasil. Informação aí do Vene Casagrande. E passando aqui para a próxima informação. Deixa eu abrir aqui para melhorar a leitura. É o seguinte: formação do Lucas Piton aí, uma pesquisa que foi realizada pelo SofaScore, o lateral esquerdo dos times das 20 ligas mais populares do SofaScore com mais assistência em 2025. Beleza? Essa informação aí de ontem, né? Quase meia-noite aí.
é o seguinte: Lucas Piton é o lateral esquerdo dos times das 20 ligas mais populares do SofaScore, com mais assistências em 2025, com 38 jogos, 8 assistências, 8 grandes chances criadas, 62 passes decisivos, 85% de acerto no passe, 33% de acerto no cruzamento, 171 ações defensivas e nota no SofaScore de 6,92. Beleza? E, mudando de assunto, tá aqui, ó, sobre a chegada de Gomes, né? Acabei passando a informação do Vene Casagrande. Tá aqui o canal Na Torcida Vascaíno também apurou que o atacante colombiano deve chegar ao Rio de Janeiro até a próxima sexta-feira, 15/8. Beleza? No entanto, a diretoria do Vasco da Gama está trabalhando para antecipar sua chegada. O jogador tem alguns assuntos burocráticos para resolver antes de viajar para o Brasil. Gomes já realizou os exames médicos necessários no clube francês para oficializar o contrato de empréstimo com o clube Cruz Maltino. Então, tem essa informação aí do Andrés Gomes chegando a um ponta, beleza? Agora, falando aqui sobre a partida, eu coloquei até a coletiva do Diniz aí no início do vídeo. O Vasco teve 72% de posse de bola. Tá, isso é contra o CSA. Pela Copa do Brasil foi 3-1 Vasco. Estou trazendo os dados estatísticos aí que eu não tinha trazido ainda. Escanteios foi 4-2. Beleza? E 2 cartões amarelos para cada lado. Teve modificação um pouco antes da partida. Aliás, nós recebemos essa informação um pouco antes da partida, né? O Vasco iniciou o jogo contra o CSA com o PH e o Piton. Na lateral, na zaga, foi o Hugo Moura na zaga, beleza? E o Lucas Freitas na volância foi o Tietê e o Jair. O Ryan no lado direito, Nuno Moreira no lado esquerdo. Na meiuca ali foi o Coutinho, o Verratti, Pirata Verratti no ataque. A dinâmica da partida foi essa aí, ó. No primeiro tempo, o Vasco já definiu a partida com o Ryan marcando o primeiro gol aos 20 aos 31, Felipe Coutinho. Nos acréscimos, o Tietê, e logo em seguida tomou amarelo porque tirou a camisa para comemorar. Depois fez até um desabafo, que estava incomodado por não ter feito gol ainda. O Baianinho entrou no segundo tempo, e aí o Brian diminuiu para o CSA. Baianinho e Camacho tomaram amarelo. Do lado do Vasco, aos 66 entrou o DVD e o Garré, no lugar do Coutinho e Nuno Moreira. O Marcelinho, o Bahia e o Costa entraram aos 79 no time deles. E o Thiago Mendes entrou aos 83 no lugar do Tietê. Logo em seguida tomou cartão amarelo. Matheus Carvalho e Puma Rodrigues entraram no fim da partida. Em 3 minutos o Puma Rodrigues melhorou bastante a dinâmica da partida. Aí meteu 3 cruzamentos. Em matéria de cruzamento, o Puma é bem melhor do que o PH. Então no último terço ali, seria interessante, às vezes, o Puma jogar como ponta, já que tem um bom cruzamento, né? Na última partida contra o Mirassol, ele fez um gol e deu praticamente uma assistência para o Verratti. E é isso. Acho que os jogadores que jogarem bem têm que ter mais oportunidade, até mesmo como uma forma de incentivo, né? Meritocracia. É isso aí. O Vasco está negociando com um zagueiro. Vou trazer essa informação aí no próximo vídeo. Um zagueiro do Galatasaray. Tem 4 times interessados aí. E parece que lá ele recebe algo em torno de 800 mil, né? Fazendo a conversão da moeda aí. Então seria mais ou menos 800 mil. E aí ele está fazendo uma pedida aí de aproximadamente 1 milhão para jogar no Vasco. Parece que está bem encaminhado a contratação dele, mas vamos aguardar. Mais certo é vir esse ponto aí, como informação do Na Torcida Vascaína e o Vene Casagrande. E falando agora sobre a coletiva do Diniz, que eu coloquei no início do vídeo, preocupa porque para ele todo mundo joga bem, para ele tudo está funcionando. Parece que não transmite bem, não transmite a realidade. A gente sabe que muitas coisas ele não vai falar ali para não se queimar, né? Ele trata internamente, mas ele poderia ser um pouco mais realista. Vamos ver o próximo jogo do Vasco, como vai se comportar. Tá aqui, ó, 19ª rodada.
iniciando com Império do Mal e Mirassol, às 18h30. São Paulo e Vitória também, né, no mesmo horário. No mesmo horário, Red Bull, Bragantino e Inter. O Fortaleza pega o Botafogo às 20h30 no Castelão. O Bahia pega o Fluminense às 21 horas. E o nosso Vasco joga amanhã às 16 horas. Pega o Atlético Mineiro em São Januário. Vamos ver. A gente precisa dessa vitória para sair da zona do rebaixamento. Parece que o Atlético Mineiro vai vir com desfalque. Então é isso. Beleza, rapaziada? Fiquem com Deus. Dá essa moral aí, curte, comente, compartilhe. Dá uma hypada aí, valeu? Compartilhe com o pessoal aí. Dá essa moral. Tamo junto, muita fé. Forte abraço e saudação vascaína. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.